They're coming to get you, Barbara. They're coming to get you, Barbara. They're coming for you. Look, there comes one of them now. Jorge André Romero foi um consagrado diretor e realizador de filmes de zumbis, com títulos como A Noite dos Mortos-Vivos, de 1968, Despertar dos Mortos, de 1978 e Dia dos Mortos, de 1985, títulos que fazem parte de sua trilogia dos mortos no seu currículo de escritor-realizador. Com 9 amigos, Jorge fundou a Image 10 Productions no fim dos anos 60 e produziu o clássico Night of the Living Dead, em 1968. Dirigido por Romero e co-roteirizado por John LaRusso, o filme se tornaria um clássico cult e definiria o moderno cinema de horror. No começo da carreira, dirigiu curtas e comerciais. No final dos anos 60, ele e mais 9 amigos levantaram uma pequena verba, cerca de $100 mil, $10 mil cada, para produzir A Noite dos Mortos-Vivos. A verba inicial foi insuficiente e conseguiram mais 10 participantes na produção, totalizando $200 mil. Com tantos associados, o lucro seria o mínimo, ou quase nada, e decidiram que os 10 primeiros investidores receberiam uma fatia maior dos lucros em troca da contribuição artística que daria o filme. Ben, o ator Dwayne Jones, e Barbara, a iniciante atriz Judith O'Dea, são os protagonistas de uma história sobre reanimação misteriosa de indivíduos recentemente mortos e seus esforços junto de outros 5 pessoas para sobreviverem à noite enquanto presos em uma casa de fazenda na região rural da Pensilvânia. Jorge Romero produziu o filme com um orçamento de $200 mil e, após uma década de relançamento cinematográfico, faturou cerca de 12 milhões domesticamente e 30 milhões internacionalmente, o que inseriu entre os filmes independentes mais lucrativos e com enorme repercussão cultural e influência cinematográfica. Cineastas como Tobe Hooper, John Carpenter, John Landis, Sam Raimi e muitos outros confessaram que A Noite dos Mortos-Vivos foi uma inspiração e estímulo para começarem suas carreiras de diretor de cinema fora dos grandes estúdios. Em seu lançamento em 1968, Night of the Living Dead foi fortemente criticado por seu conteúdo explícito. Em 1999, a Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos o catalogou no seu Registro Nacional de Filmes como um filme considerado historicamente, culturalmente ou esteticamente importante. Night of the Living Dead teve um grande impacto sobre a cultura estadunidense da era da Guerra do Vietnã. A própria violência explícita exposta nas gráficas cenas de canibalismo refletem o imaginário de horror do estadunidense que era exposto a imagens fortes de telereportagens, jornais e revistas nesses tumultuados anos de sangrentas agressões aos manifestantes que lutavam pelos direitos civis, assim como na Guerra do Vietnã, que chocava os civis com imagens de explosões de napalm, crianças queimadas e de milhares de mortos de ambos os lados do conflito. Por ser carregado de críticas à sociedade do final dos anos 60, um historiador o descreveu como subversivo em diversos níveis. Outra associação importante é que nos dias de seu lançamento nos cinemas, aconteceu o assassinato do pastor e líder pacifista Martin Luther King, baleado em Memphis em 4 de abril de 1968. O protagonista do filme Ben, também negro, é morto sumariamente com um tiro, por um grupo de snipers sulistas que atiravam em tudo pela frente, como se fosse uma atividade esportista e prazerosa. A Noite dos Mortos-Vivos não foi o primeiro filme de zumbi. Nos anos 30 tivemos o clássico Zumbi Branco de 1932, com o astro Bela Lugosi. E na década de 40, a obra-prima de Jacques Tourneur, A Morta-Viva, que faz parte do famoso ciclo de filmes de terror do produtor Val Linton na RKO. Mas Night of the Living Dead é o progenitor de um subgênero contemporâneo de filmes de terror chamados Apocalipse Zumbi, e influenciou o arquétipo moderno do zumbi na cultura popular. Os zumbis dos filmes anteriores estavam mais associados à religião do Haiti, o voodoo, em que o sacerdote voodoo era capaz de controlar a mente dos zumbis, sonâmbulos mortos-vivos, apáticos e muito lentos. Já os zumbis de Romero são próximos de outro ser folclórico,
os ghouls ou carniçais, que é um ser semelhante a um demônio ou humanoide monstruoso originário da religião árabe pré-islâmica associada a cemitérios e ao consumo de carne humana. Night of the Living Dead é o primeiro de 5 filmes sobre zumbis com o título Dead, dirigidos por George Romero, e foi refeito em 2 ocasiões, como a Night of the Living Dead de 1990, dirigido por Tom Savini, e como Night of the Living Dead 3D de 2006. Em 1978, ele retornaria ao gênero dos zumbis com O Despertar dos Mortos. Com um orçamento magro de $500 mil, o filme faturou 55 milhões mundo afora, ganhando também o status de filme cult pela Entertainment Weekly, em 2003. O Despertar dos Mortos é um filme ítalo-estadunidense de 1978, do gênero terror, suspense, drama e ficção científica, dirigido por George Romero e com roteiro de Dario Argento e do próprio Romero. É o segundo filme de Romero na série Living Dead, mas não contém nenhum dos personagens ou cenários do filme de 1968. Dawn of Dead mostra em uma escala maior a histeria de massa causada de uma repentina reanimação dos mortos que se alimentam de carne humana. O elenco é composto por David End, Ken Foree, Scott Henniger e Gail Ross, como sobreviventes de uma epidemia que barricaram-se dentro de um shopping. Neste filme, Romero utiliza o pano de fundo de um enorme shopping center para fazer uma crítica espirituosa sobre a sociedade de consumo, extremamente arraigada no ZEUA. Zumbis passeando e flanando calmamente entre as diversas lojas de roupas, joias, eletrodomésticos alegorizava fortemente a crítica de que os consumidores finais perderiam as características de indivíduos e passariam a ser considerados uma massa de consumidores que se pode influir através de técnicas de marketing, inclusive chegando à criação de falsas necessidades entre eles. Esta zumbificação da sociedade, através de que Noam Chomsky usou como objeto de estudo em seu livro Fabricamento de Consentimentos, procura explicar como as populações são manipuladas e como os consentimentos para as políticas econômicas e sociais são fabricados na mente do público devido a essa propaganda. A teoria postula que a maneira pela qual a mídia corporativa é estruturada, por exemplo, através de publicidade, concentração de propriedade da mídia, compras governamentais, cria um conflito de interesses inerente e atuam como propaganda para forças não democráticas. Em 1987, a atriz e diretora Diane Keaton dirigiu o documentário Heaven, que corrobora este paraíso de zumbis de Romero 9 anos depois, ao revelar que mais de 90% dos estadunidenses se sentiriam no céu após a morte dentro de um shopping center. Dawn of Dead foi gravada em 4 meses no final de 1977 até o começo de 1978 nas cidades da Pensilvânia, Pittsburgh e Monroeville. A sua primeira localização de filmagem foi o shopping de Monroeville. O filme foi feito com um orçamento estimado em 1,36 milhões e foi um sucesso para o seu tempo, arrecadando aproximadamente 50 milhões no mundo inteiro. Desde que estreou nos cinemas em 1978, e apesar da violência gráfica extrema, análises do filme foram positivas. Em adição às 4 sequências oficiais, o filme gerou diversas paródias e referências da cultura pop. Uma refilmagem foi exibida nos Estados Unidos em 19 de março de 2004. Foi categorizado como uma reimaginação do conceito do filme original. Em 2008, Dawn of Dead foi escolhido pela revista Empire como um dos 500 melhores filmes de todos os tempos, juntamente com Night of the Living Dead. A revista inglesa de cinema Time também incluiu Dawn of Dead entre os 100 melhores filmes já feitos. Romero adaptou seu roteiro original e produziu o remake de Night of the Living Dead, dirigido por Tom Savini, para a Columbia TriStar, em 1990. Savini foi também o responsável pela maquiagem e efeitos especiais de muitos filmes de Romero, como Dawn of Dead, Day of Dead, Creepshow e Monk Shines. Alguns anos antes, o nome de Romero tinha sido considerado para realizar a adaptação do jogo de vídeo Resident Evil, mas acabou por ser retirado do projeto, sendo substituído por Paul W. Anderson. O último filme da trilogia, Dia dos Mortos, de 1985, foi precedido por Night of the Living Dead e Dawn of Dead.
O próprio diretor descreve o filme como uma tragédia sobre uma deficiência de comunicação humana, causando caos e colapso, mesmo nessa pequena fatia de torta de sociedade. A película estrela Sherman Howard numa pequena aparição no papel de Bud, além do maquiador Gregor Nicotero no papel de PVT. Johnson também fez os efeitos especiais e maquiagem do filme. O filme inicialmente não foi muito bem recebido, tendo críticas negativas por parte dos fãs e da crítica, porém com o tempo acabou sendo aclamado e considerado um dos melhores da série. Day of Dead foi um estudo sobre o conflito entre ciência e militarismo e a incessante motivação do homem em controlar a morte e os instintos. Um espécime zumbi é aprisionado em uma base subterrânea militar usado como cobaia para tentativa de cura, mas na verdade era uma intenção de transformá-lo em um soldado zumbi e arma de guerra. As técnicas behavioristas criadas pelos cientistas Skinner e Pavlov foram utilizadas neste filme para condicionar os instintos e o comportamento zumbi. A ideia de controle e submissão fazem parte da intenção política de Romero em criticar estes métodos de psicologia de massa tão utilizados pela sociedade de consumo, propaganda, corporações e governos, além da igreja fundamentalista da prosperidade que crescia aliado aos governos de direita dos Estados Unidos no início dos anos 80, como no governo Reagan. Neste ponto, o filme se aproxima da sofisticada sátira social e política usada no filme Laranja Mecânica de 1971, a técnica Ludovico. Gostaria de citar um livro que é um dos meus favoritos e que recomendo a todos pelos que se interessam pelo tema da morte, e acho que muito das reflexões deste livro se encontram como subtexto dessa trilogia, que é A Negação da Morte, uma obra de 1973, sobre psicologia e filosofia por Ernest Becker, em que o autor se baseia nos trabalhos de Kierkegaard, Freud, Norman Brown, Otto Rank. Recebeu o Prêmio Pulitzer de Não Ficção Geral em 1974, 2 meses após a morte do autor. A premissa de A Negação da Morte é que a civilização humana é, em última análise, um mecanismo de defesa elaborado e simbólico contra o conhecimento de nossa mortalidade, que por sua vez atua como uma resposta emocional e intelectual ao nosso mecanismo básico de sobrevivência. Becker argumenta que existe uma dualidade básica na vida humana entre o mundo físico dos objetos e o mundo simbólico do significado humano. Assim como a humanidade tem uma natureza dualista que consiste em um eu físico e um eu simbólico, somos capazes de transcender o dilema da mortalidade através do heroísmo, concentrando nossa atenção principalmente em nossos eus simbólicos. Esse autofoco simbólico toma a forma do projeto de imortalidade, de um indivíduo que é essencialmente um ser de sistemas de crença simbólico que assegura que se acredita ser superior à realidade física. Vivendo com sucesso, sob termos do projeto da mortalidade, as pessoas sentem que podem se tornar heróicas e assim parte de algo eterno, algo que nunca morrerá em comparação com seu corpo físico. Isso, por sua vez, dá às pessoas a sensação de que suas vidas têm significado, um propósito e que são significativos no grande esquema das coisas. Becker argumenta que a arbitrariedade dos projetos de imortalidade inventados por humanos os torna naturalmente propensos a conflitos. Quando um projeto de imortalidade entra em conflito com outro, é essencialmente uma acusação de que é erro da vida e, portanto, define o contexto para comportamentos agressivos e defensivos. Cada grupo vai querer provar que seu sistema de crenças é superior, um modo de vida melhor. Assim, esses projetos de imortalidade são considerados um fator fundamental para o conflito humano, como em guerras, fanatismo, genocídio e racismo. Outro tema ao longo do livro é que os sistemas de heroísmo tradicionais da humanidade, como a religião, não são mais convincentes na era da razão. No entanto, ele argumentou que a perda da religião deixa a humanidade com recursos empobrecidos para ilusões necessárias. A ciência tenta servir como um projeto de imortalidade, algo que Becker acredita que nunca poderá fazer, porque é incapaz de fornecer significados agradáveis e absolutos para a vida humana. O livro afirma que precisamos de novas ilusões convincentes que nos permitam nos sentir heróicos de maneiras agradáveis.
Becker, no entanto, não fornece nenhuma resposta definitiva, principalmente porque acredita que não existe uma solução perfeita. Em vez disso, ele espera que a percepção gradual das motivações inatas da humanidade, a saber, a morte, possa ajudar e criar um mundo melhor.